Graça e paz. Nesse vídeo eu quero falar sobre a importância do ministério de guerra espiritual. Preste atenção. Eu me converti em 1992 para 93 e eu me converti numa igreja batista tradicional e mesmo assim era comum pessoas caírem endemoniadas durante o culto, durante o louvor, durante a oração de apelo. Houve um tempo em que os demônios se manifestavam na igreja, se manifestavam mais, e as pessoas buscavam muito por socorro espiritual. Depois disso, se iniciou uma era mais complexa, porque os demônios aprenderam a se esconder, se conter na igreja e se manifestar de uma outra maneira. Como os demônios aprenderam a fazer isso? Eles pararam de incorporar e eles começaram a trabalhar mais na mente das pessoas. Então, quando o demônio trabalha na mente, ele não precisa possuir, ele não precisa incorporar. Ele trabalha através de sugestões e ele usa de fatores psicológicos, direto no inconsciente, no subconsciente, através de manipulação. Então, hoje em dia, nos últimos 15, 20 anos, nós temos visto o agir do diabo através de outras questões, como, por exemplo, depressão, suicídio, medo, fobia, alienação, autocomiseração, vitimização, coitadismo, problemas mentais, problemas psiquiátricos, bipolaridade, esquizofrenia, síndrome de transtorno de borderline. Então, são situações psicológicas que são diretamente influenciadas pelos demônios. E aí o que acontece? Nós, pastores, líderes, começamos a trabalhar muito mais nessa questão comportamental, na questão mental. E está dando certo, porque junto com a oração e com o ensino da palavra de Deus, as pessoas começaram a se libertar. Então, a maior parte das igrejas que nós vemos hoje tem palavras muito profundas de mentalidade, baseada nas escrituras, palavras de comportamento. E isso está sendo muito bom para o reino de Deus. Só que sempre vai existir, e é aqui que eu queria chegar, sempre vai existir no meio da igreja aquelas pessoas que estão passando por batalhas espirituais pesadas. Sempre vão existir. Muitas vezes eles nem se manifestam, porque eles nem sabem que a igreja tem esse suporte. Mas sempre vão existir aquelas pessoas que estão tendo problema de assombração dentro de casa, problema de enforcamento, pessoas que estão vendo demônios, objetos que desaparecem dentro de casa, pessoas que estão passando por possessões, por opressões na sua própria vida ou na vida de familiares. Então existem assuntos espirituais muito profundos que deixaram de ser tratados pela igreja. Eu até concordo que são assuntos que não se devem ficar falando o tempo inteiro no púlpito, porque o púlpito é lugar para glorificar o nome do Senhor. Mas é importante que toda igreja tenha uma equipe de guerra, ainda que trabalhe nas entrelinhas, ainda que trabalhe com uma descrição, mas uma equipe que esteja atenta a olhar para essa necessidade. Uma pessoa que veio da feitiçaria, da bruxaria, que está com o espírito aberto, precisa ser tratado nessa área. Então, o guerreiro espiritualista, o libertador, ele precisa estar na igreja, independente se é uma igreja tradicional, renovada, pentecostal, não importa, o mundo espiritual está aí. E é importante que haja esse conhecimento. Você está entendendo isso? Eu até pensei durante um tempo em parar de falar sobre esses assuntos. Mas, em primeiro lugar, o Espírito de Deus tem me falado que o meu chamado é preparar guerreiros espirituais. São mais de 20 anos de experiência. Eu me converti numa igreja séria, uma igreja com palavra. Passei por esse país inteiro, pregando em todo tipo de denominação. Então, nós temos maturidade para falar sobre esse assunto, experiência para falar sobre esse assunto. Congrego hoje numa igreja séria, debaixo de uma cobertura de um mentoreamento muito sério, aqui na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. E eu quero falar para você o seguinte: se você é como eu, que foi chamado para tratar de questões espirituais mais avançadas, talvez não seja um ministério para toda a igreja, mas existem pessoas que precisam de você.
precisam da sua autoridade espiritual, do seu entendimento, da sua capacitação, do peso de uma voz profética de guerra espiritual. Se permita aprofundar o seu conhecimento nessa área. Existem pessoas que são chamadas para a batalha e Deus conta com você. Se você não fizer, alguém vai ficar carente disso. Sabe, se você olhar com atenção as Escrituras, todas as vezes que Deus levanta um libertador, é porque houve um clamor do povo. Aconteceu assim com Moisés, aconteceu assim com Gideão, aconteceu assim com o próprio Jesus, com Paulo. Todas as vezes que Deus levanta um libertador é porque alguém clamou por uma libertação. Então, se Deus tem te chamado para esse ministério, pode ter certeza, talvez você nem saiba quem, mas existe um povo, existem pessoas que precisam da sua ativação, do seu despertamento espiritual. Sabe, existem pessoas que fogem da guerra e existem pessoas que avançam para a guerra. Quando Moisés enviou aqueles 12 espias para conquistar a terra prometida, 10 disseram, nós temos medo de gigantes, mas 2 falaram, nós vamos entrar e nós vamos tomar aquela terra, porque é a terra que Deus nos deu. Então, a guerra é um chamado para a minoria, mas é um chamado de honra, porque aqueles 10, eles ficaram de fora, mas aqueles 2, Deus levantou como ativadores de guerra, ativadores proféticos para incendiar todo um povo. Todo esse povo entrou com eles. Eu tenho me posicionado e eu quero te chamar a esse posicionamento. Eu criei essa Netflix da Batalha Espiritual, é um nome simbólico, eu sei disso. Mas é uma maneira para você entender que, ao invés de você maratonar seriados e filmes, você vai maratonar autoridade, conhecimento e unção. Então acessa lá, olha aqui na descrição o link, acessa, clica lá, se inscreve, vem para o nosso time. Nós vamos dessa vez montar um grande exército no qual você pode fazer parte. E assinando a nossa Netflix da Batalha Espiritual, você também vai ser colocado em um grupo no WhatsApp onde vai ter relacionamento direto comigo. Vai tirar dúvidas, nós vamos desenvolver juntos o seu chamado, o seu ministério, tá bom? Deus te abençoe. E outra coisa, compartilhe esse vídeo com pelo menos 10 pessoas que você conhece que tem chamado para a batalha espiritual. Eu te desafio. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 10 pessoas que tenham chamado para a batalha espiritual. Amém? Deus te abençoe. Olha o link aqui embaixo. Acessa aí para você entender o que é a Netflix da Batalha Espiritual e compartilhe esse vídeo com 10 pessoas. Grande abraço. Deus te abençoe. Tchau, tchau.